Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a vida de cada um. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13 de Apocalipse, de forma simples, não muito profunda, em função do nosso tempo, que é curto. Mas vamos lá, para ganhar tempo. O capítulo 13 de Apocalipse talvez seja um dos capítulos que mais chama a atenção do povo, porque ele destaca aqui algumas figuras e normalmente as pessoas querem saber. No fundo, as pessoas querem descobrir quem é, como vai ser, que tipo de coisa é essa que vai acontecer, porque as pessoas querem ter muita clareza para tentar evitar o mal, tentar evitar o pior. O grande problema é que o mal ele ronda ao nosso lado, ao nosso derredor, todos os dias. Ele bate a nossa porta, ele vem numa tela de TV, ele vem numa tela de smartphone, de computador, ele vem nos lábios de alguém, ele vem aos nossos ouvidos, ao nosso nariz, aos nossos olhos. O mal está sempre aí. Nós é que temos que ter discernimento para saber evitá-lo. Então, muitas vezes as pessoas querem descobrir quem vai ser a besta de Apocalipse, ou quem foi, ou quem deixou de ser. Que marca é essa que vão ter na mão ou na testa para poder evitar? Querido, eu digo para você, se nas pequenas coisas que vêm sobre nós, contra nós, nós não formos fortes e fiéis, diante das grandes nós vamos sucumbir. Mas vamos ler esse texto e vamos tentar falar alguma coisa sobre o capítulo 13. Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres, e nomes que eram blasfêmias escritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo, e os seus pés eram como de um urso, e a sua boca como a de um leão. E ao monstro, o dragão deu seu poder, o seu trono, grande autoridade. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Esse monstro, em algumas versões da Bíblia, é chamado de besta, besta do Apocalipse. Veja, dentro de uma interpretação histórica, o apóstolo João, quando escreve, no final do primeiro século, eu entendo que ele está se referindo à igreja e falando aos crentes da sua época, ao povo da sua época. Então, esse monstro que tinha 7 cabeças e 10 chifres, ao que tudo indica, dentro de um contexto histórico, até o terceiro, quarto século, foram 7 imperadores romanos e fustigaram o povo de forma muito direta, muito forte. E aí eles tinham 10 chifres. Nessa linhagem, 7 que ascenderam ao poder e 3 que indiretamente governaram, mas sem serem reconhecidos como Augustos Césares. Mas alguém pode dizer: pastor, esse tipo de situação ele não pode se aplicar aos nossos dias de hoje? Sim. Sim, porque embora João falasse às igrejas do seu tempo, da sua época, tudo aquilo que iriam passar a nível de perseguição, a necessidade da fidelidade, a vitória do povo de Deus, tudo mais que a gente já ouviu no capítulo anterior, essa mensagem também é para os nossos dias. Dizer que a Bíblia foi escrita só para o primeiro século, ou só para os judeus do Antigo Testamento, ou só para a igreja da época é um erro, porque a igreja aponta para os nossos dias de hoje. A Bíblia ela aponta para o descortinar do final dos tempos, do final do mundo, quando Jesus vai voltar, conforme está escrito nas suas páginas. E aí nós não nos prendemos apenas àquela época, mas também aos dias de hoje. Então vejam, esses animais que são apresentados, cujo a aparência dessa besta ou desse monstro, eles são apresentados como animais predadores, leopardo, boca de leão, pés de urso. Então é um animal
simbolizado que ele vem para matar. Interessante que sobre todos os chifres havia uma coroa, o que nos dá a certeza de autoridade e de liderança, e de domínio, de poder e coisa assim. Pastor, mas trazendo para os nossos dias de hoje, o que seria isso? Eu posso dizer a você, querido, que esse monstro que tinha 10 chifres e 7 cabeças, ao que tudo indica, seriam 7 nações que governam. Poderíamos usar uma expressão como G7, né? Grupo dos 7, e os 10 chifres, G10, ou forças ou sistemas, esses 10 chifres representam, né? Sistema de mídia, sistema de educação, sistema de planejamento, sistema de estratégia, coisas assim que influenciam e que dão força a essas 7 cabeças do monstro. Então, em nosso tempo atual, digamos que seria isso, 7 poderes. E eles têm a aparência de animais predadores porque, de fato, eles vêm para matar. Eles têm a aparência de bons, mas vêm para matar. Quando eu digo que tem aparência de bons, eu digo assim, aparência de poderosos, aparência de que tem autoridade, de que tem poder, mas a intenção deles é matar, roubar e destruir. Tanto que o versículo 4 diz que todos que adoravam o dragão, porque tinham dado a sua autoridade ao monstro. Quem é esse dragão? No capítulo 12 diz que é a antiga serpente, é o diabo, ou também chamado de Satanás, que significa opositor, e o diabo significa acusador. Então é aquele que se opõe a Deus, aquele que acusa o servo de Deus o tempo inteiro. E vejamos, cada uma dessas cabeças do monstro representaria em nosso tempo, no tempo próximo à vinda de Cristo, uma nação, um poder específico. Veja assim, versículo 5, foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. Obviamente, se ele se opõe contra Deus, se ele fez aliança com a antiga serpente, com o dragão, ele vai se opor contra Deus, pois é o significado do nome Satanás, opositor. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Aqui um tempo simbólico, eu não quero especificar, porque a Bíblia, essa questão de tempo, é como Pedro escreve, um ano para o Senhor um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Enfim, ele recebeu, versículo 5, autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde mora e contra todos que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e vencesse. Esse monstro, na época do primeiro, segundo, terceiro século, de fato foi o que aconteceu. Lutou contra o povo de Deus e venceu. E hoje, em muitos lugares do mundo, é isso que acontece. Muitos sistemas ideológicos é o que fazem. Uma das primeiras coisas a fazer é lutar contra princípios da palavra de Deus, contra o povo de Deus, contra aqueles que creem em Cristo. Continuando o versículo 7. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aquele que, desde antes da criação do mundo, tem o nome escrito no livro da vida, ao qual pertence o Cordeiro. Então, só não vão adorar esse monstro aqueles que estão selados por Deus, aqueles que adoram a Deus, aqueles que têm um pacto, um compromisso, aqueles que têm a marca da promessa, a marca de Jesus, que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, conforme está escrito em outros textos, aqueles que receberam Jesus, o seu sacrifício, o preço que ele pagou na sua vida, e por isso estão selados, seus nomes já estão escritos no livro da vida. Versículo 9. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isso. Quem tem de ser preso será preso, e quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Ou seja, diante desse monstro, diante dessa besta que é apresentado, virá sofrimento, virá perseguição, e é preciso que o povo de Deus esteja pronto. Imagina se as pessoas recuam de adorar a Deus com uma pandemia. Imagina se as pessoas recuam de adorar a Deus quando perdem alguém ou quando adoecem.
como aguentarão uma perseguição como essa que virá sobre a igreja? Como aguentaria uma perseguição como a que os cristãos dos primeiros séculos tiveram? Então, querido, eu digo para você uma coisa: é muito fácil dizer que ama a Deus, é muito fácil ser chamado cristão. O difícil é pagar o preço, o difícil é assumir a posição e ser. O difícil, sabe, querido, é dizer: estou pronto para dar a minha vida ao que for necessário em nome de Deus. Então, e a Bíblia fala, e como nós dissemos na mensagem de ontem, o chamado de Apocalipse, né, é para uma perseguição, é para uma luta, para um sofrimento, mas também para a fidelidade. Por quê? Porque no final virá a vitória, mas para chegarmos à vitória há muita luta, há um processo de fogo, há um processo de dor, há um processo de provação. Continuando, versículo 11: Então vi um monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com de um carneiro, mas falava como um dragão. Então esse outro monstro que tinha 2 chifres parecia um carneiro. Veja que ele tinha a aparência de bom, mas era ruim. Por quê? Porque ele usava toda a autoridade do primeiro monstro. Então, ele tinha a aparência de carneiro, mas falava como um dragão. E tudo indica que se trata de um poder religioso. De um poder religioso aqui. Forçava a terra, todos os que moravam nela, adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida havia sido curada. Então, é um sistema que é aparentemente religioso, mas que faz uma aliança, mas que faz um pacto com o primeiro monstro, com o primeiro sistema. Esse segundo monstro fez coisas espantosas, fez com que caísse fogo do céu sobre a terra na presença de todas as pessoas. Então, ele chega a atingir os poderes da natureza e enganou a todos os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizesse uma imagem de bronze do outro monstro. Olha o objetivo desse segundo monstro, é adorar o primeiro monstro, né? Vejamos que havia sido ferido da espada e não havia morrido. Na cabeça desse primeiro monstro, uma daquelas nações foi ferida e conseguiu logo depois se restabelecer, se reestruturar. Por isso não morreu. E esse primeiro monstro continua com 7 cabeças, 7 domínios, 7 reinos. O segundo monstro recebeu o poder de soprar a vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não adorassem. Então, esse segundo monstro se comporta como se fosse um deus, e as pessoas o veem como se tivesse poder de um deus. Ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, e ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. No 3º século da era cristã, levantou-se um imperador romano chamado Décio, aonde ele determinou que todas as pessoas no império, na época, só poderiam comprar ou vender se tivesse nas suas mãos um documento que lhes permitisse. Então, as pessoas só podiam comprar, vender, negociar se apresentasse esse documento em suas mãos. E aí, muitos cristãos sucumbiram a esse período, porque você imagina, você é um mercado, você não cumprir, se você não tiver a determinação desse imperador, porque na verdade também esse imperador queria ser adorado, ele era divinizado, ele era tido como um deus. Continuando, alguém poderia me perguntar: pastor, e que sinal seria esse nos tempos de hoje? As pessoas falam em chip, na mão, na testa, não tenho certeza se vai ser isso, mas eu sei que vai ser uma marca que virá da besta para marcar o povo, e aí é difícil. As pessoas fazem muita predição. Quando o governo no Brasil, por exemplo, estabeleceu o número do CPF, o que teve de líderes dizendo que o CPF todo mundo teria, só poderia comprar com o CPF, que esse seria o número da besta, não faltou gente que dissesse isso. Então não quero arriscar, porque a Bíblia não deixa esse texto assim bem claro. Mas será uma marca que será dada por esse monstro, e as pessoas só podem comprar e vender se tiverem essa marca.
Versículo 18. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. Na época, esse monstro representava o Império Romano e as nações que haviam sido conquistadas. Em nossos dias hoje, pastor, quem seria esse anticristo? Na verdade, desde o nascimento de Jesus, irmãos, levantaram-se anticristo. Todos os séculos se levantaram anticristos. Em nossos dias de hoje se levantam anticristos, desde pessoas, líderes, ideologias e coisas assim parecidas. Pastor, mas o seu número é 666. Eu tenho uma opinião. Eu penso que virá de uma nação muito numerosa. Isso é uma coisa minha, eu nunca vi nenhum estudioso de teologia falar sobre isso. Quem tem sabedoria pode descobrir o número do monstro. Quer dizer, pois que o número representa o nome de um ser humano. O livro de Provérbios é o livro de sabedoria. O livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 6, fala sobre um bicho de 6 patas. É a formiga. O que me leva a pensar que esse anticristo virá de uma nação que é como um formigueiro, muito numerosa, extremamente numerosa. E aí, em nossos dias de hoje, por exemplo, eu imaginaria que viria de uma nação como China ou Índia, que são os países mais populosos do mundo. Os dois países juntos somam quase a metade da população mundial. Mas não me arrisco a dizer o nome de ninguém. Eu penso que quando chegar no final dos tempos, estiver próximo à volta de Cristo, ele será revelado e nós teremos muita certeza de quem será. Agora, não me arrisco a dizer quem é, porque nessa seara há uma troca de informações e acusações muito grandes. Enfim, não quero nem dizer o que as pessoas falam, mas eu quero dizer que se a Bíblia não disse quem é o nome da pessoa, nós com sabedoria vamos conseguir saber quem será esse anticristo. Quando Jesus estiver para voltar, ele será declarado, ele será identificado. E por enquanto o que nós temos que fazer é manter-nos fiéis e atender ao chamado do Apocalipse. Como nos disse o pastor, o Dr. Luiz Saião, estarmos preparados para a perseguição, sermos fiéis, crendo que aqueles que são de Jesus serão vitoriosos e que o mal, portanto, será derrotado. Amém, querido? Deus abençoe o nosso dia, nossa semana. Deus nos dê paz, Deus nos dê a sua presença. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por tua palavra, por teu incentivo, Senhor. Obrigado, Pai, por alertar aqueles que são teus. Pai, onde houver alguém que é teu, mesmo que ainda não saiba, Pai, que tem um compromisso contigo, comece a ser despertado agora. Comece a se levantar, Pai, e entregar a vida a Ti. No nome santo de Jesus, nosso Senhor, nós a Ti oramos e agradecemos hoje e eternamente. Amém. Deus nos abençoe. Fica na paz de Cristo. Um beijo no seu coração.